Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra desperte em você a importância do exemplo dentro da família. Hoje, em nosso devocional diário, nós iremos meditar sobre uma responsabilidade extremamente séria diante de Deus. O nosso tema hoje é: os pais devem ser exemplos. Em um tempo, meus amados irmãos, em que tantas vozes influenciam os nossos filhos, Deus continua chamando pais e mães para serem referências espirituais dentro do lar. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia e pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Fala conosco agora. Ensina-nos a viver de maneira que glorifique o teu nome dentro de nossas casas. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto inicial para a nossa meditação de hoje está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 6 até o versículo 9. E diz assim a palavra de Deus: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás no umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aleluias, glórias a Deus. Queridos irmãos, que orientação poderosa! Deus não estava apenas mandando ensinar regras religiosas aos filhos, ele estava falando sobre um estilo de vida espiritual dentro do lar. A palavra deveria estar primeiro no coração dos pais para depois alcançar os filhos. E isto é muito profundo, porque os filhos, queridos irmãos, eles percebem quando a fé é verdadeira e também percebem quando ela é apenas uma aparência. Os pais ensinam não apenas pelo que falam, mas principalmente pelo que vivem. Você já percebeu como que as crianças observam tudo? Observam palavras, atitudes, reações, prioridades e comportamentos? Muitas vezes o maior sermão dentro de casa não é pregado com a boca, é pregado pelo exemplo. Veja Provérbios 20, verso 7, está escrito assim: O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os filhos depois dele. Olha isso. Os filhos são impactados pela vida do pai justo. Hoje vivemos em um tempo em que muitos querem terceirizar a formação espiritual dos filhos. Esperam que a igreja faça tudo, que a escola resolva tudo, que os líderes ensinem tudo. Mas Deus entregou aos pais uma responsabilidade espiritual dentro do lar. O ambiente da casa influencia profundamente as futuras gerações. E aqui exige algo muito importante. Ensinar não é apenas corrigir os erros, é demonstrar caminhos. Como que os filhos aprenderão sobre oração se nunca eles veem os pais orando? Como aprenderão sobre amor dentro de casa, se lá só existe gritaria e dureza? Como aprenderão sobre temor a Deus, se percebem que as coisas espirituais nunca são prioridade? Ah, meus irmãos, o exemplo fala alto. Em Efésios capítulo 4, é no capítulo 6 e versículo 4.
Lá Paulo escreve assim: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, não criai-os na doutrina. Vou repetir esse versículo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Amados, criar na doutrina do Senhor envolve ensino, mas também envolve convivência. Os filhos precisam ver o evangelho funcionando dentro de casa. Eles precisam enxergar perdão, humildade, temor a Deus, comunhão, amor verdadeiro. Porque uma fé apenas de aparência dificilmente alcançará o coração da próxima geração. Você já percebeu quantos filhos se afastam, não apenas por causa do mundo, mas por causa de maus exemplos dentro do lar? Isso deve nos levar a uma reflexão. Talvez hoje Deus esteja chamando alguns pais a reorganizar as prioridades espirituais dentro de casa. Talvez o seu lar, o nosso lar, esteja cheio de distrações, mas vazio da presença de Deus. Muito barulho, mas pouca oração, muita correria, mas pouca palavra. Mas ainda há tempo de mudar, meus irmãos, porque Deus continua desejando levantar famílias que o sirvam verdadeiramente. Em Josué 24:15, Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha isso, uma decisão espiritual familiar. Talvez você não consiga controlar tudo ao redor dos seus filhos, mas pode decidir qual ambiente espiritual existirá dentro da sua casa. E aqui existe algo bonito no texto de Deuteronômio. Falar da palavra assentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Isso mostra que a espiritualidade não deveria aparecer apenas nos cultos, mas no nosso cotidiano, na mesa, nas conversas, nas atitudes diárias, porque a fé precisa ser vivida, amados. E mesmo quem não tem filhos biológicos pode aplicar este princípio, porque sempre existe alguém observando a nossa vida, sobrinhos, alunos nossos da escola bíblica dominical, jovens da igreja, pessoas mais novas na fé. Todos nós influenciamos alguém. A pergunta é: que tipo de exemplo estamos deixando? Mateus 5,16, Jesus declarou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O exemplo cristão, ele glorifica a Deus. Talvez hoje o Senhor esteja te chamando não apenas para falar sobre fé, mas para viver uma fé visível dentro de casa. Uma fé sincera, uma fé prática, uma fé que transborda o ambiente familiar. Porque as futuras gerações, meus irmãos, elas precisam não apenas ouvir sobre Deus, elas precisam ver Deus refletido na vida daqueles que ensinam a palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos chama para sermos exemplo. Ajuda-nos a viver de maneira digna da tua presença dentro de nossas casas. Que nossas atitudes revelem amor, temor, sinceridade e compromisso com o Senhor. Alcança as nossas famílias e fortalece as futuras gerações. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça no seu coração.
Os pais ensinam mais pelo exemplo do que apenas pelas palavras. Ore, permaneça, confie, fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus assim nos permitir.